Boa noite. A Secretaria da Fazenda de 22 estados brasileiros e do Distrito Federal fez hoje uma mega operação contra a sonegação fiscal no país. Só que na nossa região foram lacrados 2 postos de combustíveis, um em Hortolândia e outro em Rafar, por irregularidades cadastrais. 38 autos de infração foram entregues ao Ministério Público. A fiscalização começou logo pela manhã. Fiscais da Secretaria da Fazenda fizeram inspeções em rodovias, em 2 shoppings da cidade e em postos de combustíveis. Verificar procedimentos em desacordo com a legislação tributária. No caso específico aqui do posto de combustível, é fazer coletas para futura análise, para verificação da qualidade do combustível. Nos postos, além de verificar a emissão de notas fiscais, foram coletadas amostras de combustíveis para análise. A coleta de combustível, uma vez feita, ela é encaminhada para, no nosso caso aqui, para a Unicamp para análise. Obtida a informação da Unicamp de que esse combustível contém desconformidade em relação àquilo que é normal, é permitido ao contribuinte solicitar também, na segunda amostra, uma análise. Se der desconforme também, encerra-se o processo com a cassação da inscrição e a lacração do posto. Além da Secretaria da Fazenda, também participaram da operação a Polícia Rodoviária e o Ministério Público. No âmbito da Secretaria da Fazenda abrange tudo, inclusive o combustível, eventualmente sendo transportado sem documentação fiscal, assim como qualquer outra mercadoria. Se isso ocorrer, a mercadoria é apreendida e depois nós analisamos se devido o imposto, então é lavrado o auto de infração para cobrar o imposto e aplicação de multa. Susto esta manhã em Sumaré. Um ônibus com 11 passageiros, entre eles uma criança, percorreu quase 1 quilômetro desgovernado por uma das principais avenidas da cidade. Atingiu um carro e só parou quando bateu em árvores que ficam próximas ao Ribeirão Quilombo. A polícia aguarda resultado do laudo feito pela perícia técnica para saber o que provocou o acidente. Passava das 9 da manhã. O ônibus da aviação Ouro Verde seguia no sentido centro da cidade. Foi aqui neste ponto da Avenida da Amizade, em Sumaré, que o ônibus perdeu o controle. De acordo com uma passageira, o motorista ainda manteve a calma e avisou que o ônibus estava com problema. Ele avisou quando a gente estava descendo a Avenida da Amizade, porque ele estava muito rápido e ele não conseguia parar, não conseguia reduzir, não tinha freio nenhum. Então todo mundo começou a se apavorar, muita gente começou a gritar. E ele veio mantendo, desviando os carros, desviando do pessoal que estava na rua. Descontrolado, o veículo atingiu este carro que estava no mesmo sentido. O impacto foi tão forte que a traseira ficou destruída. O automóvel foi parar do outro lado da avenida. Um casal que estava no carro precisou ser socorrido. O ônibus continuou descendo a avenida em alta velocidade, atravessou o canteiro da rotatória, quase entrou na contramão e só parou porque o motorista jogou o veículo nas árvores próximas ao Ribeirão Quilombo. Não sabia o que era pior, se era saber que o ônibus tinha parado do lado do rio ou se que ele podia... O medo era que ele podia ainda tombar, então o pessoal, todo mundo começou a sair, muita gente não conseguia levantar, uma senhora não conseguia nem levantar. Este rapaz que passava pelo local parou para prestar socorro às vítimas. Um cenário muito feio, muito horroroso, a mulher passando mal, muita gente saindo gritando. Encostei o carro ali, a turma começou a parar, quase teve acidente aqui também, por causa que a turma começou a olhar o que aconteceu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 11 pessoas, entre elas uma criança, estavam no ônibus. Apesar do susto, nenhum passageiro se feriu gravemente. As vítimas estavam todas nervosas, né, estressadas pela situação, e a gente, né, chegamos, orientamos elas, começamos a tomar as providências, né, e acionamos já os órgãos médicos, que é o SAMU para vir dar o apoio para a gente, e logo em seguida já chegaram para fazer assistência às vítimas. A perícia esteve no local. O motorista acompanhou todo o trabalho, mas preferiu não falar com a imprensa. Eu prefiro ficar boa. Tá nervoso? Mas não. Legal. Para ele fazer essa curva que ele fez sem tombar o ônibus foi praticamente um milagre. O casal que estava no carro foi levado para o Centro de Saúde Matão, em Sumaré, com ferimentos leves e já foi liberado. Procuramos a aviação Ouro Verde, mas ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto. O laudo da perícia técnica deve sair em até 2 meses.
O método de análise de gasolina desenvolvido na Unicamp é capaz de identificar, segundo os pesquisadores, com mais rapidez e precisão em relação às técnicas utilizadas atualmente, se o combustível é ou não de boa qualidade. De acordo com o estudo da Agência Nacional do Petróleo, Campinas ocupa a primeira posição no estado quando o assunto é gasolina adulterada. Quando a gasolina é adulterada, o carro dá logo alguns sinais. O primeiro sintoma que o cliente vai sentir no veículo é a falha, né? O veículo vai estar falhando, não vai estar na sua condição normal. E aí o principal produto a ser atingido neste caso vai ser a bomba de combustível, que trabalha diretamente nesse combustível. Então é uma reação em cadeia, né? Pode partir para pique injetor, para vela, e aí sensores, sensor de nível de combustível, sonda lambda, que é o sensor de oxigênio. Por isso, na hora de abastecer, é importante escolher bem o posto de combustíveis. Me preocupo sim, só um posto tem bandeira, só o que é mais garantido. Com certeza, eu acho que isso é zelar pelo veículo que temos, né? De acordo com a análise da Agência Nacional do Petróleo, no estado de São Paulo, Campinas ocupa a primeira posição quando o assunto é gasolina adulterada. Pensando nesta situação, este pesquisador da Unicamp desenvolveu um método capaz de identificar se a gasolina é de boa qualidade ou não. A gente criou um modelo padrão, a gente ensinou matematicamente o nosso modelo, mostrando como é uma gasolina adulterada e como é uma gasolina não adulterada. E para em seguida, quando a gente tiver amostras desconhecidas, a gente analisar no equipamento e comparar com esse modelo padrão. O material é analisado por esta máquina. A imagem que você vê na parte de baixo da tela é usada como padrão. Corresponde a um combustível de boa qualidade. E as análises feitas são comparadas a ela. Para saber o produto e a quantidade dele presente na amostra, é utilizado um programa de computador. Depois a gente tem uma resposta rápida, em apenas 40 minutos, e a gente dá o resultado de quantos por cento tem de gasolina realmente na amostra, e quantos de adulterante e quais adulterantes. Isso ajudaria a população, porque as distribuidoras ou agências de controle poderiam, na hora de distribuir essa gasolina, poderiam ter uma certificação que ela está realmente adequada, não está adulterada. Brasileiro da Série B.